Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta sexta-feira, dia 27/6, a soja encerrou o dia em alta, em um movimento de recomposição de posições após as recentes quedas, com otimismo voltado às negociações comerciais entre Estados Unidos e China, trazendo impulso aos preços, com o mercado apostando em uma possível retomada da demanda pela soja americana. Além disso, os operadores já começam a ajustar as carteiras à espera da divulgação dos aguardados relatórios de área plantada e estoques trimestrais americanos. A expectativa para os estoques indica um volume de 26,43 milhões de toneladas, praticamente estável ao último, que foi de 26,40 milhões registrados no mesmo período de safra passada. Já em relação à área cultivada, o mercado projeta 33,85 milhões de hectares, levemente acima dos 33,79 milhões registrados no relatório anterior. Apesar do clima positivo, os ganhos acabaram sendo limitados pela queda dos preços no petróleo e pela recuperação do dólar no mercado internacional. E com essas notícias, a variação na casa de Chicago ficou em torno de 3 cents negativo a 12,75 cents positivo. O fechamento ficou na casa dos 5 cents, o que equivale a 0,5% de alta. Dessa forma, nós tivemos o julho fechando a 1.027,75 cents e o agosto a 1.033,25 cents. Já os meses de setembro e novembro tiveram altas um pouco mais animadoras, na casa de 0,8%, o que equivale a quase 8 cents de altas para os 2 meses. O milho também teve um dia de recuperação, interrompendo uma sequência de 5 sessões consecutivas de queda. O movimento foi impulsionado por uma rodada de cobertura de posições vendidas, com os investidores em compasso de espera pelo relatório americano. Outro fator de suporte foi o avanço nas negociações entre China e Estados Unidos, que pode indicar um alívio nas tensões da guerra comercial e que pode reforçar o otimismo pela demanda do produto americano. Para os estoques trimestrais, o mercado espera 118,07 milhões de toneladas, número abaixo dos 126,93 milhões registrados no mesmo período da safra anterior. Já a área plantada, a expectativa é em torno de 38,54 milhões de hectares, uma leve queda em relação aos 38,57 milhões estimadas em março. Mesmo assim, acima dos 36,81 milhões registrados na safra anterior. E essa expectativa pela redução nos estoques trouxe ganhos para o mercado de milho no mercado internacional na casa de 1,8% a 2%. O julho fechou em 417,50, 8 cents de alta, e o setembro a 411,50 cents, 7,5 cents de alta. Os dois números ficaram praticamente próximo da máxima do dia, que foi na casa de 8 a 10 cents. Já para os meses de dezembro e março, a alta foi um pouco mais moderada, na casa de 1,3% a 1,4%. Já no caso da B3, o julho acabou se sustentando, fechando praticamente inalterado na casa de 0,2% de alta, cotado assim o julho a R$ 63,86. Já os meses de setembro e novembro tiveram quedas aí bem acentuadas, na casa de 3,7% no caso do setembro e 2,1% no caso do novembro, motivados pela boa safra de milho que deverá ser colhida agora entre os meses de junho a agosto. Dessa forma, o mercado semanal para Chicago e para milho na Bolsa de Chicago fechou em baixa. Na soja, a queda semanal foi de 3,49% e o milho fechou em queda de 3,29%, mesmo com a recuperação na sexta-feira
não foi suficiente para neutralizar as boas quedas durante a semana. O dólar também apresentou queda semanal na casa de 0,54%, onde na quarta-feira chegou até mesmo a esboçar uma reação, mas perdeu força na quinta e sexta, trazendo esse fechamento semanal negativo. Já o milho na B3 teve alta de 2,26%, falando nesse caso na cotação do julho. Isso porque os atrasos aí na colheita vêm fortalecendo o preço do produto para o mercado spot e dando assim sustentação ao mercado. Já em relação aos prêmios, nós permanecemos com ele inalterado na casa de 145 para o setembro, onde o mercado acabou encontrando sustentação após as altas dos últimos dias. E falando em dólar, que caiu frente ao real, refletindo dados moderados da inflação nos Estados Unidos, que aumentaram as apostas de que o Banco Central americano possa cortar os juros ainda este ano. E juros mais baixos nos Estados Unidos reduzem a atratividade do dólar, favorecendo moedas de países emergentes, como o real. No Brasil, os investidores monitoram declarações de autoridades econômicas, enquanto o recuo na taxa de desemprego e os juros ainda elevados por aqui mantém o país como um destino atrativo para o capital estrangeiro, o que também contribui para a valorização da moeda brasileira. E dessa forma, o dólar que fechou cotado a 5,48,76, queda de 0,1%, para uma variação entre 5,46 e 5,50. E trazendo um pouco do mercado de clima para vocês, nós observamos que o clima está favorável para a colheita, olhando aí os próximos 15 dias, o que deve fazer com que aumente um pouco a oferta do milho, podendo gerar até mesmo pressão nos preços nesse momento de início de colheita. E já falando da questão do clima americano, as estimativas são de boa umidade, que continua favorecendo o bom desenvolvimento das lavouras americanas. Nesse caso, também pressionando o mercado em preços para baixo. Em resumo, o mercado seguiu atento às negociações comerciais China e Estados Unidos e um posicionamento frente ao relatório americano de estoques trimestrais e áreas de plantio. Já no cenário financeiro, a expectativa pelo corte de juros americanos favorece a moeda brasileira, fortalecendo assim o real. E assim seguimos acompanhando de perto os desdobramentos e voltamos no próximo vídeo atualizando vocês com as informações. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.